Olá pessoal, esse aqui é o vídeo do trabalho do professor Gilzami da disciplina de LP3, tá certo? Da UVA, da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Aqui eu vou explicar para vocês um pouco do como é que funciona o SQL Alchemy e também como utilizar ele de uma forma como se fosse uma ARM, que é utilizar os próprios comandos do Python para fazer alterações do banco de dados sem utilizar o SQL em si, certo? Então, vamos começar. Eu já deixei pronto aqui alguns imports, certo? Que é o SQL Alchemy, o SQL Alchemy ORM que eu importei, o Declarative Base, que é uma classe base que a gente vai utilizar para criar as estruturas da nossa tabela por meio de classes do Python, e o Session Maker, que é para a gente ter um controle das transações do banco de dados, para ele ser atômico. E também importei o column, integer e string, que vão ser utilizados pelas classes que a gente vai utilizar na Declarative Base, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é criar a nossa engine. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem e cria engine igual a sklalchemy.create engine, certo? E como eu vou utilizar o SQLite, eu vou colocar aqui SQLite, a estrutura é essa, tá? Dois pontos, barra, 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 e o nome do banco de dados que eu quero. Eu vou colocar aqui test.db. E eu vou utilizar aqui outro parâmetro chamado echo. O que ele vai fazer? Ele vai printar, né, no console do Colab as instruções que a gente passa por forma de SQL, certo? Então, vamos aqui. Feito criada a engine, a gente precisa declarar a nossa declarative base. Então, eu vou colocar aqui base igual declarative base, certo? Declarative base, perfeito. Então, com essa declarative base, a gente pode criar a nossa estrutura do banco de dados, que é, por exemplo, a nossa tabela de usuários. Então, a gente vai aqui criar class user, certo? E eu vou colocar aqui base, que ela vai ser a nossa base para a criação dessa tabela. Então, ela recebe um parâmetro aqui ó, obrigatório, que é o table name, que eu vou colocar aqui users, certo? Aí a gente pode declarar algumas colunas, como por exemplo o ID, que é o column, vai receber, né, o objeto, a classe column, e que a gente importou, e eu vou dizer aqui que vai ser do tipo integer, e também vou dizer que ele vai ser a minha primary key. Declarando o primary key, ele já vai ser unsigned, auto-increment e not null. Então a gente não vai ter a obrigatoriedade de ficar informando ele na criação desse objeto, certo? E eu vou dizer aqui que ele tem um name, que vai ser column, e eu vou dizer que é do tipo string. E aqui tem um parâmetro que não é obrigatório, que é o tamanho. Eu vou colocar 100, certo? Ah, Feito isso, a gente agora precisa criar tudo, né? Criar nosso banco de dados, nossa tabela aqui. Então a gente faz o que? A gente vem na nossa base.metadata.create all. Isso aqui já vai fazer tudo. Eu vou rodar agora porque talvez demore um pouco aqui no Colab. Pessoal, eu tive um erro aqui porque eu esqueci de falar para vocês. Ó, a gente tem que passar a nossa engine como parâmetro do create all, porque senão ele não sabe o que ele tem que criar, né? Então vamos lá, executar novamente. Pronto, aqui ele fez tudo. Ó. Ele criou a nossa tabela users, certo? Aqui eu não sei porque ele escreveu duas vezes, mas acredito que só tenha criado uma vez. Então vamos achar aqui. Perfeito. Ah, ok. Feito isso, agora a gente pode iniciar as nossas operações, certo? Eu vou criar aqui mais um bloco de código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ainda nesse bloco de código, né? Nesse bloco de cima, eu vou criar a nossa seção e ela se cria assim, né? E tem que dizer também a nossa engine aqui, que é por meio do atributo bind, certo? E eu vou fazer também uma variável aqui para receber a nossa seção. Perfeito. Eu vou rodar aqui novamente, só para ele pegar essa seção aqui. Tá, aqui eu escrevi errado a palavra engine. Perfeito, escrevi com E maiúsculo, sendo que era minúsculo. Perfeito, que ele fez o commit.
Esse commit é para quando a gente envia as nossas alterações para o banco de dados. Ok. Feito isso, agora eu vou fazer aqui uma demonstração de como seria um insert. A gente faz aqui um objeto user e eu vou dizer que o name dele é Danício. A gente não precisou passar o ID porque ele já está definido como primary key. Então eu posso utilizar agora a nossa session, certo? Para fazer um add do objeto user, certo? Session com 2S. E feito isso aqui, ele ainda não vai mandar para o banco de dados as nossas alterações. Para isso a gente tem que fazer um session.commit, certo? Então vou executar aqui. Pronto. A princípio ele fez, ó, um insert, né, com os valores aqui, ó. Perfeito? Agora eu vou apagar aqui e para a gente verificar se realmente funcionou, né, eu vou fazer aqui uma busca pelo usuário Danísio, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, por exemplo, user igual session.query, certo? Na tabela user, filtrando por name igual a Danísio, e a gente vai pegar só o primeiro registro, certo? E a gente pode fazer aqui um print user.id print user.name. Ele teoricamente tem que me retornar aquele cara que eu inseri agora há pouco. Ó, ele fez aqui o comando SQL, né? E me retornou aqui o 1, que é o meu ID que ele criou, e o Danísio, certo? Perfeito. E se eu quisesse, por exemplo, retornar todos os usuários, eu vou adicionar outro usuário aqui, chamado Gilzamir, certo? E vou criar mais um bloco de código aqui, abaixo desse, que eu vou buscar todos, users igual session, query, user, e isso aqui já basta, certo? Para buscar todos os usuários. Como é que eu mostro esses usuários na tela? Simples, eu faço aqui, um for user in users, certo? E aqui eu posso fazer um print nome do usuário, e aqui eu coloco user.name. Aqui ele me retornou o usuário Danísio. Provavelmente ele não me retornou o Gilzami porque eu não executei esse bloco de código ainda. Então eu vou executar ele, certo? Fez aqui a execução. E agora eu vou puxar aqui de novo. E ele me retornou dois Danísios, porque já tinha um Danísio antes, e o Gilzami, certo? Perfeito. Agora vamos fazer, já que tem dois Danísios aqui, vamos fazer um update, né, para mudar o nome de Danísio para outro nome. Aqui fazer mais um bloco de código. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou printar aqui rapidão o ID do usuário, só para eu saber qual é o ID daquele segundo Danísio, certo? Provavelmente é 2, mas eu vou fazer aqui até porque fica melhor pra gente, né? ID do usuário igual user.id. Vou executar aqui. Opa, porque aqui precisa ser string, né? Perfeito. Ó, o ID do usuário Danísio é 2, certo? Então eu vou apagar aqui. Pessoal, desculpa que meu microfone ele parou de gravar, certo? Então, como é que está nosso banco de dados atualmente? Nosso banco de dados, eu já tinha feito o update e tinha feito o delete. Por isso que eu tinha excluído os dois primeiros usuários e a gente só tem o Gilzami agora aqui. Então, primeiro vamos fazer aqui, vamos pegar o ID do Gilzami, né, que é o 3, e vamos fazer um update nele, vamos mudar o nome dele para Roney, certo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem que criar um bloco de código, aí tem que fazer user igual session.query na tabela user.filter by id igual a 3, que é o id do Gilzami. Vou pegar o primeiro aqui para garantir. Aí a gente faz aqui user.name igual a Honey, por exemplo, certo? E faz aqui o nosso session.commit.
Quando eu executar isso aqui, ele vai atualizar o cara que tem o ID 3, certo? Beleza, vamos pegar aqui só para ver se ele atualizou mesmo. Ó, o ID 3 agora é do Rony. E só para finalizar, vamos fazer um delete, né? A gente já fez o insert, já fez a busca por um usuário, fez uma busca por vários usuários, a gente já fez o update, agora vamos fazer o delete, né? Então a gente vai criar mais um bloco de código aqui, abaixo desse. Então vamos fazer assim. O usuário com ID 3, eu vou aproveitar esse aqui, certo? Eu vou pegar ele, então eu vou vir aqui na minha seção e usar o comando delete, certo? E vou deletar esse usuário. Após isso a gente tem que fazer um commit. E após isso aqui, após executar isso, ó, executou e vocês vão ver que não tem mais nenhum usuário. Não me retornou nada, certo? Então, basicamente, essas são as formas de fazer as operações com o banco de dados utilizando o SQL Alchemy, utilizando o RM. Então, basicamente isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.